Eles dizem que todo lar guarda memórias. Mas e quando o lar é o lugar onde você aprende a desaparecer? A primeira lembrança de Caio era o cheiro de pão doce assando no forno. As manhãs de domingo na casa do Silveira eram um ritual sagrado. O pai, Mauro, assobiava desafinado enquanto fritava ovos e virava panquecas no ar, como se a cozinha fosse um palco. Caio, com apenas 7 anos, ria alto, correndo entre as pernas do pai, segurando o urso de pelúcia que não largava por nada. E a mãe sorria. Helena, com seus olhos doces, arrumava a mesa como se preparasse uma cerimônia. E naquele instante, só naquele instante, o mundo parecia perfeito. Mas a perfeição durou menos que o aroma de canela no ar. O barulho do prato caindo no chão foi o primeiro sinal. O grito de Mauro, sufocado, veio logo em seguida. Ele caiu, rígido, pálido, as mãos no peito, o olhar fixo no teto. Caio ainda segurava o urso quando o viu morrer. O silêncio tomou a casa no mesmo instante em que Mauro deixou de respirar. E com ele, levou embora toda a cor, toda a vida. O que ficou não foi luto. Foi ausência. Helena deixou de cantar, de olhar, de existir para o filho. Caio tentou tudo. Preparou a mesa como o pai fazia. Tentou fazer panquecas, e queimou todas. O alarme de fumaça soou alto. Mas Helena não riu, nem brigou. Apenas saiu da cozinha. Foi então que ele apareceu. Eduardo. Calmo. Educado. Um homem que falava pouco, mas dizia muito com o olhar. Helena o conheceu num grupo de apoio. Em pouco tempo, ele estava morando na casa onde antes vivia a alegria. Caio, com 8 anos, assistia tudo como quem assiste a um filme do qual não fazia mais parte. Eduardo era gentil, mas distante. Não o chamava de filho. Não o abraçava. Só observava. Quando Helena anunciou a gravidez, os olhos dela brilharam como Caio jamais tinha visto desde a morte do pai. Você vai ter um irmãozinho, Caio, ela disse, sorrindo de verdade pela primeira vez em anos. E Caio acreditou. Imaginou segredos trocados à noite. Brincadeiras no quintal. Cúmplices. Mas quando o bebê nasceu, ele entendeu que estava errado. Lucas veio ao mundo chorando, e nunca parou. Helena se tornava uma sombra ao redor do berço. Eduardo, antes reservado, agora era um pai presente. Para Lucas. Seja um bom irmão, ela dizia, sem olhar para Caio. Lucas precisa de mim. Continuava Helena. Caio também precisava. Mas nunca disse. Começou a ajudar. Levava brinquedos para o irmão. Silenciava quando ele dormia. Quis pegá-lo no colo uma vez. Não, querido, ele é muito pequeno, Helena disse, afastando-o com um gesto leve mas definitivo. Com o tempo, Helena esqueceu de perguntar como foi seu dia. Esqueceu datas. Esqueceu dele. Lucas se tornou o centro. Caio, o vazio ao redor. Quando Caio completou 10 anos, sua bicicleta quebrou. Não temos dinheiro agora, disse Helena. 2 meses depois, Lucas ganhou uma novinha, com rodinhas brilhantes e tudo. Mas por que ele pode? Caio perguntou. Porque ele precisa, respondeu Helena, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Caio entendeu. Lucas não era só o favorito. Era intocável. E Eduardo? Apenas olhava. Como sempre. Com aquele mesmo olhar indecifrável. Aos 12 anos, Caio desistiu. Parou de falar. Parou de esperar. Os professores o elogiavam. Tão independente. Tão maduro. Ninguém via o prato frio na mesa. O travesseiro molhado à noite. Ninguém via que ele havia se tornado invisível. Aos 13 anos, veio outra verdade. Dessa vez, de dentro. Ele sabia que era diferente. Sabia desde sempre. Mas foi aos 15 que teve certeza. Arthur. Da sala ao lado. Olhar calmo, sorriso fácil. Caio nunca tinha sentido aquilo. Nunca tinha sentido nada até então. Foi bonito. Breve. Real. E como tudo que era real na vida de Caio, também foi descoberto e arrancado. Foi numa quarta-feira. Deixou o celular na cozinha. Helena leu as mensagens. Quando ele saiu do banho, ela já o esperava. Quem é Arthur? Ela perguntou. Um amigo. Ela mostrou o celular. Não paro de pensar em você. Silêncio. Tenso. E então? Isso não é certo, Caio. É só uma fase. Você está confuso. É doença. Mas ele sabia quem era. Pela primeira vez,
Sabia com clareza. Eu sou gay. Helena recuou como se tivesse sido ferida. No meu filho isso não vai acontecer. No dia seguinte, marcou uma sessão de terapia. Vamos te ajudar, antes que seja tarde. Tarde para quê? Caio foi. Ouviu tudo. Ficou calado. Porque lutar era inútil. Ela não queria o filho real. Queria um que ela pudesse suportar. Eduardo ouviu tudo. Presenciou a cena. E, como sempre, nada disse. Quando ele partiu para a primeira sessão, Eduardo apenas sussurrou. Certas coisas é melhor não dizer. Caio não entendeu na hora. Mas um dia entenderia. Aos 16 anos não era mais filho. Nem irmão. Nem nada. Apenas uma sombra entre quatro paredes. Foi no silêncio que ele partiu. Sem despedida. Sem bagagem emocional. Com 18 anos, uma bolsa de estudos na mochila e um grito preso na garganta, ele fechou a porta pela última vez. Sem olhar para trás. E pela primeira vez se sentiu livre. Na universidade, ninguém conhecia seu passado. Caio não era mais o filho esquecido. Nem o irmão invisível. Nem o problema a ser consertado. Ele era apenas Caio. E isso bastava. Se destacou. Notas altas. Estágio antes do segundo ano. Pessoas que o viam de verdade. Que o ouviam. E então, conheceu Rafael. Sorriso acolhedor. Palavras firmes. Mãos quentes. Rafael não tinha medo de amar. E pela primeira vez, Caio também não. O tempo passou. Caio construiu uma carreira. Uma casa. Um lar de verdade. Deixou o passado onde ele merecia ficar. Lucas nunca saiu da casa da mãe. Pulava de emprego em emprego. Morava de favor. Sempre protegido. Sempre justificado. E Caio? Era um nome esquecido num armário velho, junto com as lembranças da infância. Até que, numa noite qualquer, enquanto escovava os dentes, o celular vibrou. Número desconhecido. Ignorou. Vibrou de novo. Algo apertou no peito. Um pressentimento. Atendeu. Caio. A voz frágil. Reconhecível. Era Helena. O coração não bateu mais forte. Nem mais fraco. Apenas não bateu. Eduardo morreu, ela disse. Seca. Como quem lê uma nota fiscal. Caio ficou parado. A escova caiu na pia. A espuma escorria no queixo. E ele não sentia nada. Ele tinha câncer, continuou Helena. Escondeu de todo mundo. Quando descobri, já era tarde. Silêncio. Ele deixou uma carta para você. Uma carta. Por quê? Porque alguém que nunca disse nada teria algo a dizer agora. Vou enviar, disse Helena, antes de desligar. Dias depois, o envelope chegou. Pesado demais para ser apenas papel. Caio hesitou. Suas mãos tremiam. Abriu. Caio, há coisas que nunca disse. Coisas que devia ter dito, mas agora é tarde demais. Respiração suspensa. As palavras pareciam arder nas pontas dos dedos. Eu sei como é viver escondido. Passei a vida toda assim. As frases seguintes fizeram o mundo girar. Eu sempre fui como você. Caio leu de novo. E de novo. Eduardo. O homem que jamais o defendeu. Que se calou enquanto ele era apagado. A carta continuava. Quando jovem, amei um homem. Mas naquela época não era permitido. Enterrei esse amor. Enterrei quem eu era. As palavras vinham como punhais e afagos ao mesmo tempo. Casei. Fingi. Vivi uma vida que nunca foi minha. E achei que isso bastaria. Mas não bastou. Quando sua mãe disse que te levaria para consertar. Eu vi a mim mesmo. E quis fazer algo. Gritar. Impedir. Caio apertou o papel entre os dedos. Mas eu era covarde. Tanto tempo fingindo, que esqueci como se lutava. As lágrimas vieram sem aviso. Eu devia ter te protegido. Mas só te observei, como sempre. Aquela frase voltou. Aquela maldita frase. Certas coisas é melhor não dizer. Agora ele entendia. Eduardo não estava falando do segredo de Caio. Falava do próprio. Não era um aviso para você, era um reflexo de mim. A carta seguia. Caótica. Desesperada. Não espero perdão. Não mereço. Mas precisava te dizer. Eu te vi, Caio. Mesmo quando fingi que não.
E me envergonho por isso. Silêncio no quarto. Caio apertou os olhos. Sentia raiva, dor e compaixão. Você foi mais corajoso do que eu jamais fui. Você saiu. Você viveu. Você amou. Últimas linhas. A tinta parecia mais trêmula. Use sua vida. Faça dela algo verdadeiro. Não como eu. Eu só assisti. Assinatura borrada. Caio guardou a carta no envelope. Com cuidado. Como se ela queimasse. Rafael entrou no quarto. Você tá bem? Caio demorou a responder. Eduardo era como eu. O silêncio entre os dois foi profundo, mas nunca teve coragem de ser. Dias depois, chegou outro envelope. Dessa vez, do advogado da família. Um cheque. Alto. Último presente de Eduardo, dizia a carta. Use para algo que tenha significado. Caio olhou para os números. Não sentiu alívio. Sentiu o peso de um pedido mudo. De uma culpa silenciosa. E então, o telefone tocou. Outra vez. E o nome na tela fez o sangue gelar. Helena. Por que ela ligava agora? Atendeu. Caio, preciso de você. Fio. Direto. O Lucas, ele tá com problemas. Caio não respondeu. Perdeu o emprego. Fez besteira com dinheiro. Tá em dívida. Não sei o que fazer. Ah. Era por isso. Ela não ligava por ele. Ligava por Lucas. Caio apertou os lábios. Você quer dinheiro? Não é só isso, insistiu Helena. Ele precisa do irmão. Irmão? Essa palavra ainda existia? Ele nunca precisou de mim, disse Caio, gelado. Por que agora? Silêncio do outro lado. Eu sei que errei, Caio, ela sussurrou. Eu sei, mas ele é família. E família ajuda. Família. Agora essa palavra tinha valor. Caio quase riu. Tantos anos sendo um fantasma. Agora, de repente, era útil. Ele podia desligar. Podia rasgar o cheque. Podia esquecer de tudo. Mas algo dentro dele dizia outra coisa. Quantos garotos como ele, como Eduardo, ainda viviam nas sombras? Quantos eram apagados dentro das próprias casas? Ele fechou os olhos. E fez uma escolha. Não por Helena. Não por Lucas. Mas por todos os que ainda não tinham voz. 2 meses depois, o prédio estava pronto. Portas abertas. Paredes recém-pintadas. Um nome gravado em metal escovado na entrada. Instituto Silveira. Caio ficou parado diante da fachada. O sol nas costas. Rafael ao lado. Você está pronto? Caio perguntou, apertando a mão de Caio. Caio respirou fundo. E pela primeira vez sentiu paz. Aquele não era apenas um abrigo. Era um lar. Para meninos e meninas como ele. Como Eduardo. Como tantos outros que tinham sido apagados. Ali, ninguém precisaria fingir. Ali, ninguém seria curado por ser quem é. Ali, havia espaço para recomeçar. O dinheiro de Eduardo havia sido a semente. Mas foi a escolha de Caio que fez florescer. No fundo do saguão, havia uma sala com livros, quadros e uma única moldura discreta na parede. A carta. Aquela carta. Sem assinatura visível. Sem explicação. Mas com as palavras que tantos esperam ouvir. Eu te vejo. Eu devia ter visto antes. Me perdoa. Caio passou os dedos sobre o vidro. Talvez você tenha salvado alguém, finalmente. Ele não voltou a ligar para Helena. Mas uma semana depois, enviou algo. Um envelope. Com seu nome. E um bilhete. Não um pedido de reconciliação. Nem uma oferta de ajuda. Apenas a verdade. Mãe, eu esperei anos por um amor que nunca veio. Mas não espero mais. Eu encontrei quem me veja. Eu encontrei quem me ame. Eu encontrei uma família. Espero que um dia você entenda o que perdeu. Adeus. A resposta nunca veio. Mas Caio não precisava dela. A casa que o esqueceu não era mais o lugar onde sua história terminava. Era o lugar que o ensinou a nunca se contentar com migalhas de amor. E agora, ele era a voz que os silenciados precisavam ouvir. O lar que os esquecidos mereciam ter. O farol para os que ainda viviam na escuridão. E mesmo que nunca tenha recebido um obrigado, mesmo que ninguém tenha pedido perdão, Caio perdoou. Perdoou para seguir. Perdoou para construir.
Perdoou para nunca mais viver com medo de ser quem ele é. Na porta do instituto, um garoto chegou. Mochila rasgada. Olhos desconfiados. Roupa fina demais para o frio. Caio se abaixou. Qual o seu nome? O menino hesitou. Depois sussurrou. Henrique. Caio sorriu. Bem-vindo, Henrique. Aqui você pode ser quem você é. O menino entrou. E o mundo, por um breve instante, pareceu mais justo.